Bem-vindos de volta ao Olhando para Jesus, e hoje nós vamos ler um dos meus autores favoritos, Octavius Winslow, e é tirado do livro The Precious Things of God. Aqui ele vai nos explicar como o Evangelho é a maior exposição e explicação de quem Deus é. Octavius Winslow escreve: não estude Deus nos céus adornados com joias, na sublimidade da montanha, na beleza do vale, na grandeza do oceano, nos murmúrios do riacho, na música dos ventos. Deus fez tudo isso, mas tudo isso não é Deus. Estude-o na cruz de Jesus. Olhe para ele por intermédio deste maravilhoso telescópio e, embora, como através de um vidro escuro, você contempla sua glória, a divindade em um eclipse horrível, o sol de sua divindade se pondo em sangue, mas aquela cruz rude e carmesim revela mais completamente a mente de Deus, revela mais harmoniosamente as perfeições de Deus, e mais perfeitamente o coração de Deus, e mais completamente exibe a glória de Deus, do que o poder combinado de 10.000 mundos como este, mesmo que o pecado nunca tivesse deformado e a maldição nunca tivesse arruinado isso. Estude Deus em Cristo e Cristo na cruz. As maravilhas que se encontram nele, a glória que o envolve, os rios de bênçãos que fluem dele, a sombra profunda e refrescante que ele projeta na feliz experiência de todos os que olham para Jesus e vivem, que olham para Jesus e amam, que olham para Jesus e obedecem, que olham para Jesus e abraçam essa bendita esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação do mundo. Uma estrutura digna esta de um alicerce tão divino. Agora você pode ver porque é que essa é uma das minhas passagens favoritas para ler e meditar. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado. Obrigado por Cristo. Obrigado por sua cruz. Certamente nós te agradecemos pela redenção que é nossa no Calvário. Mas ainda mais agradecemos que no Senhor, lá no Calvário, o Senhor revelou a plenitude da sua glória, a plenitude dos seus atributos, a harmonia dos seus atributos. Lá eles são finalmente revelados. E, Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos. E eu oro agora, Senhor, para que o Senhor use as palavras do teu servo, Octavius Winslow, para edificar o seu povo, para encorajá-los no Evangelho e fazer com que todos os outros assuntos caiam na sombra. Que Cristo seja o centro. Em nome de Jesus. Amém. Ok, bem, vamos voltar através dessa passagem maravilhosa que nós temos. Ele diz: não estude Deus nos céus adornados com joias, na sublimidade da montanha, na beleza do vale, na grandeza do oceano, nos murmúrios do riacho, na música dos ventos. Agora, é claro que ele não está negando Romanos capítulo 1 e tantos outros textos que nos explicam que a glória de Deus é revelada na criação. A criação é uma coisa maravilhosa para ser estudada, mas a criação, ela é ótima, ela é tão maravilhosa quanto tão triunfante, mas ela não pode ser comparada com a antiga cruz. Ela não pode ser comparada com o monte do Calvário. Se você quer conhecer Deus, olhe para lá. Ele continua: Deus fez tudo isso, mas tudo isso não é Deus. Tão grande quanto a criação pode ser, tão grande quanto o céu pode ser, tão grande quanto um arcanjo ou um serafim pode ser. Mas eles não são deuses. Na verdade, Deus não é como nós. Ele é simplesmente maior, ele está em uma categoria apenas para ele. Octavius continua: estude-o na cruz de Jesus. Olhe para ele por intermédio deste maravilhoso telescópio. Acho que poderia viver 10.000 anos e eu não seria capaz de escrever uma linha assim. Tantas pessoas procurando por Deus e tantas coisas.
Mas se você realmente quer conhecer Deus, então você precisa olhar através do telescópio, através das Escrituras, no Calvário. Lá no Calvário, nós vemos quem Deus realmente é, que Ele é santo, justo, reto e ainda assim Ele é misericordioso, compassivo. E por causa da cruz, e apenas por causa da cruz, Ele é capaz de justificar o pecador. Ele continua. Ele diz: olhe para ele por intermédio deste maravilhoso telescópio, embora como através de um vidro escuro você contempla sua glória, a divindade em um eclipse horrível, o sol de sua divindade se pondo em sangue, mas aquela cruz rude e carmesim revela mais completamente a mente de Deus, revela mais harmoniosamente as perfeições de Deus e mais perfeitamente o coração de Deus e mais completamente exibe a glória de Deus do que o poder combinado de 10.000 mundos como este, mesmo que o pecado nunca tivesse deformado e a maldição nunca tivesse arruinado isso. Agora eu quero voltar para algo aqui que eu mencionei tantas vezes, mas é o que resta da pregação do Evangelho moderno. É verdade que Octavius Winslow está se maravilhando aqui. Você entende? Todas as coisas ao longo da história bíblica, em todo o Antigo Testamento, permaneceram na questão de que Paulo expressa claramente em Romanos 3:26 como nós podemos harmonizar os atributos de Deus. As Escrituras declaram que Deus é santo e muitas vezes em sua santidade e justiça Ele julga o mundo. E ao mesmo tempo, este Deus santo e justo perdoa homens e mulheres maus que têm fé nele. Mas como ele pode ser um Deus que verdadeiramente justo e ao mesmo tempo perdoar o pecador? Como ele pode fazer isso? Isso é frequentemente referido como o grande dilema divino. A resposta é encontrada na cruz de Jesus Cristo. Todos os atributos de Deus são vistos em harmonia perfeita. E Deus é justo. Sim, Ele pune o pecado. Deus é santo. Sim, Ele é separado do pecado. Deus é amor. Sim. Como sabemos, porque o próprio Deus se tornou um homem e absorveu a justiça e a ira devida ao seu povo pecador. E por causa disso, por causa da morte de Cristo, Ele tem o poder de satisfazer a justiça divina em nome do seu povo. Deus agora pode ser justo e um justificador, até de pecadores como nós, que confiam no seu Filho e na sua obra expiatória. Agora Ele continua. As maravilhas que se encontram nele, na cruz, a glória que o envolve, os rios de bênçãos que fluem dele, a sombra profunda e refrescante que ele projeta na feliz experiência de todos os que olham para Jesus e vivem. Há muitas coisas nas Escrituras, muitas coisas maravilhosas. Existem muitas coisas maravilhosas na criação, mas acima de tudo isso está a cruz. E mesmo que essas outras coisas sejam maravilhosas, elas não podem ser comparadas a este evento singular, onde essa pessoa singular morreu no nosso nome. Eu quero que vocês leiam as Escrituras e eu quero que vocês enxerguem todas as coisas maravilhosas que Deus fez. A força dela permite que essas coisas aumentem a sua fé, mas o centro de todas as coisas é a cruz de Cristo. Ele deve ser o centro do nosso pensamento, o centro da nossa fala, o centro das nossas atividades. Nós devemos ser homens e mulheres que comem, bebem, dormem e vivem a cruz de Cristo. O nosso orgulho, a nossa esperança, a nossa glória, a nossa fonte de justificação, a nossa força. Eu sei que nós vivemos em tempos tão confusos e há tantas coisas nas notícias e tantas coisas bombardeando até o cristianismo. Você não será capaz de enfrentar tudo isso, a menos que a cruz de Cristo, acima de todas as outras coisas, seja a sua glória, a sua esperança, a sua meditação. Vamos em frente. Ele diz: a sombra profunda e refrescante que ele projeta na feliz experiência de todos os que olham para Jesus e vivem. Você pode olhar para muitas coisas na Bíblia. Por exemplo,
um dom precioso que Deus nos deu, a lei. Mas se você olhar para a lei, para a salvação, você não viverá, porque a lei diz para fazer isso e viver. E você e eu violamos a lei. A lei nos diz para não olharmos para a lei. A lei nos diz para olharmos para Cristo, aquele que cumpriu a lei no nome do seu povo e morreu debaixo da punição da lei, por causa das mesmas pessoas. Ele continua, que olham para Jesus e amam. Você quer crescer no seu amor por Deus? Então você precisa estudar a maior expressão de Deus para você, e essa é a cruz de Cristo. Você e eu não podemos nos torcer ou finalizar como um reloginho e fazer a nossa paixão crescer, ou fazer os nossos corações amarem a Deus de uma maneira mais profunda. Nós não temos essa habilidade. Você pode ir para algum evento evangelístico, algum reavivamento, e pode ficar empolgado por 2, 3 dias, mas isso vai acabar logo. Se você quiser que o seu amor por Deus cresça, o que você deve fazer? Olhe para o Calvário. Estude a cruz, e quanto mais você fizer isso, suas afeições por Deus vão crescer, e elas serão arrastadas, e vão se manifestar em uma maneira prática por intermédio da sua vida e os seus atos. Ele diz que olham para Jesus e obedecem. Quanto mais nós conhecemos sobre Cristo, mais nós amamos Ele, e quanto mais nós os amamos, mais nós desejamos ser obedientes. Quando você tem um vislumbre da cruz e percebe o que foi necessário para a salvação, você percebe também que a sua obediência nunca pode ganhar para você uma posição correta perante Deus. Mas quando você olha para Cristo e enxerga que Ele comprou para nós uma salvação que é gratuita, você quer obedecer, você deseja obedecer, e você lamenta quando você não obedece. Ele diz que olham para Jesus e abraçam essa bendita esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação do mundo. Eu quero ler isso de novo. Que olham para Jesus e obedecem e abraçam essa bendita esperança de vida eterna. Agora, se você é um jovem cristão e realmente é cristão, então você concordaria com a verdade que a sua salvação é 100% Cristo. Que Cristo fez tudo. E como eu disse, se você é um cristão verdadeiro, você sabe disso e aprecia isso. Mas agora, eu tenho vivido a vida cristã por mais de 35 anos. E eu posso dizer a vocês isso. A cada ano, a sua compreensão dessa verdade vai crescer. A cada ano, a sua compreensão e apreciação desta verdade vai crescer. Quando eu era recém-convertido, eu acreditava que Cristo era o único Salvador. Eu sabia que as minhas obras não poderiam me salvar. Eu sabia que era tudo Jesus. Mas muitos anos depois, eu sei mais. Que se eu morresse agora, eu tenho uma esperança singular. Que Jesus Cristo morreu por este pecador. Como um antigo pregador costumava dizer, eu espero balançar para a eternidade com essa esperança. E se você está ouvindo, eu só preciso que você saiba disso. Não é 99% Jesus e 1% você. A única coisa que você e eu contribuímos para a nossa salvação foi com o nosso pecado. Há apenas um herói nesta história, e é Jesus Cristo. E Ele é uma revelação maior de Deus e de si mesmo e da sua cruz. É o pináculo dessa revelação. Se você quiser ser cheio de zelo, se você quiser ser preenchido com amor, se você quiser ter uma paixão pelos perdidos e pela grande comissão, se você quer amar a igreja, isso tudo começa olhando para a cruz. Também termina aí. Nunca tire os olhos da cruz. E ele termina. Ele diz: uma estrutura digna, esta de um alicerce tão divino. A cruz não é simplesmente o alicerce da nossa salvação. É o alicerce de tudo. Foi isso, e é isso o foco, o ponto focal para o qual toda a história divina, a história redentora está correndo. E para nós, que vivemos 2000 anos após, nós olhamos para trás, para uma coisa bem maior que Deus já fez.
a maior revelação que Deus já concedeu. Eu imploro a vocês. Eu sei que no cristianismo de hoje em dia existem tantas vozes falando a respeito que isso é tão importante e aquilo é tão importante, mas deixa eu dizer algo. Se houver um assunto introduzido no cristianismo que rouba o seu tempo, que tira e rouba a sua contemplação de se maravilhar na cruz, então não é certo. Não é bom para o povo de Deus. Bem, eu espero que isso tenha sido uma bênção para vocês e eu espero que vocês enxerguem porque Octavius Winslow escreveu aqui sobre a tremenda importância da cruz. E eu espero que vocês também enxerguem que é por isso que nós deveríamos ler livros antigos. Que Deus os abençoe.